Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo! Estamos de volta aqui nessa nossa jornada de desenvolvimento humano, de ganho de consciência, de um despertar espiritual, que a gente vem voyajando, vem voando aqui cada vez mais nesse nosso desenvolvimento aqui, ó, dominando o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Hoje a gente vai falar sobre uma lei muito interessante e que você tem que entender ela com clareza para que você se dê bem em qualquer lugar desse planeta Terra, em qualquer função que você esteja adquirindo, fazendo, o que você estiver executando, seja na tua casa, no teu trabalho, você vai ver que essa lei aqui, ó, ela vai te trazer um ganho de consciência absurdo. Olha isso. Seja o bom maquiavélico. Como assim, Gustavo? Maquiavel, príncipe, que escreveu O Príncipe, Nicolau Maquiavel, é muito mal compreendido há séculos. Todo mundo fala, usa o termo, esse cara é maquiavélico, dizendo que ele é mau. Na verdade, nada mais é do que um grande estrategista, e vocês vão entender agora, na leitura dessa lei, seja o bom maquiavélico. Vamos entender o que eu estou querendo dizer com isso? Então eu vou fazer a leitura, como sempre. Se você tem meu livro aí, já pega ele, abre na página 249, a gente vai fazer a leitura dessa Lei 40. E depois que eu fizer a leitura, vou aprofundar no conceito do que significa ser o bom maquiavélico, tá bom? A gente vai entrar num nível de explicação. Apesar que a lei por si só já explica isso com clareza. Vamos lá. Lei 40, seja o bom maquiavélico. A verdadeira bondade é inteligente, não fere, mas também não se deixa manipular. Por que essa lei existe? O mundo não é um conto de fadas. Ser bom não basta. Muitas pessoas que agem com pureza de coração são engolidas por aquelas que dominam a arte da estratégia. Se você deseja sobreviver e prosperar, precisa entender que a inteligência estratégica não é um sinônimo de maldade. Pelo contrário, a verdadeira astúcia é usada para proteger a si mesmo daqueles que ama e aqueles que ama. Maquiavel foi mal interpretado por séculos. Ele nunca pregou a crueldade gratuita, mas sim a necessidade de jogar o jogo do poder com sabedoria. Da mesma forma, Sun Tzu, da arte da guerra, ensina que a batalha mais inteligente é aquela que você vence sem precisar lutar. O bom maquiavélico é aquele que compreende as engrenagens do poder e as utiliza para criar um mundo melhor, sem ser manipulado ou explorado. Na prática, isso significa que você deve saber ler as intenções alheias, antecipar movimentos e agir de forma estratégica. Não se trata de ser falso ou traiçoeiro, mas de ter discernimento e inteligência para não ser vítima da ingenuidade. Dominar essa arte é a diferença entre ser um peão ou um jogador do tabuleiro da vida. Exemplos reais e inspiradores. Juscelino Kubitschek, o visionário estratégico. Juscelino não foi apenas um líder político, mas um estrategista brilhante. Sabendo que enfrentaria oposição ao projeto de Brasília, ele articulou alianças, garantiu apoio militar e político e vendeu a ideia de progresso de forma tão eficaz que transformou um sonho em realidade. Ele aplicou a máxima maquiavélica de que grandes mudanças exigem ações certeiras, planejamento e timing perfeito. Chico Xavier, o sábio do silêncio. Você pode pensar que um líder espiritual não tem nada de estratégico, mas Chico Xavier foi um mestre na arte de usar o silêncio e a sabedoria para neutralizar ataques. Ele jamais entrou em conflitos diretos, não reivindicava críticas, não revidava críticas e assim desarmava seus adversários sem precisar levantar a voz. Ele aplicava o princípio de Sun Tzu na arte da guerra. O melhor guerreiro é aquele que vence sem lutar. Dom Pedro II, o imperador diplomata. Diferentemente do pai, Dom Pedro II usou estratégia política e diplomacia para manter o Brasil unido. Em vez de guerras desnecessárias, ele investiu na ciência, na cultura e na arte da persuasão. Quando precisou tomar decisões firmes, o fez com calma e planejamento, nunca cedendo à impulsividade.
Ele era um líder que compreendia que o poder não se sustenta apenas na força, mas na inteligência e na antecipação de cenários. Como aplicar essa lei no dia a dia? Aprenda a ler pessoas e situações. Observe mais, fale menos. O verdadeiro estrategista entende que a informação é poder. Quanto mais você conhece os outros, mais controle tem sobre as interações. Dica prática: em reuniões ou negociações, passe os primeiros minutos apenas ouvindo. Perceba como as pessoas se comportam, o que dizem e como dizem. Controle suas emoções em momentos críticos. O estrategista nunca reage por impulso. Respire fundo, analise o cenário, então só tome sua decisão depois disso. Exercício prático. Antes de responder a qualquer mensagem ou comentário provocativo, espere 5 minutos. Pergunte-se: isso me ajuda ou me atrapalha a longo prazo? Construa alianças estratégicas. Você não vence batalha sozinho. Relacionamentos bem construídos são armas poderosas. Estratégia prática. Lista 3 pessoas que podem te ajudar a crescer na sua área de atuação. Entre em contato com elas, oferecendo algo de valor antes de pedir qualquer coisa. Nunca revele teu plano por completo. Mantenha seus objetivos protegidos. Compartilhe apenas o necessário para obter apoio, mas guarde os detalhes essenciais para si. Prática imediata. Em um projeto importante, conte sua visão geral, mas segure informações-chave até que seja o momento certo de divulgá-las. O benefício de ser um bom maquiavélico. Você deixa de ser manipulado ao entender as regras do jogo. Você se protege de pessoas mal intencionadas. Você conquista respeito e admiração. Pessoas estratégicas são valorizadas e respeitadas por sua inteligência e capacidade de liderança. Você se antecipa a problemas. Com visão estratégica, você prevê desafios antes que eles se tornem crises. Você se torna um mestre do tempo e das decisões. Em vez de agir no desespero, você age com estratégia e precisão. Você constrói um legado duradouro. Grandes líderes, empreendedores e visionários aplicam essa lei para criar um impacto real no mundo. E para a gente finalizar essa lei de hoje, mensagem final. O mundo pode ser brutal, mas você não precisa ser. Ser um bom maquiavélico significa entender o jogo sem perder sua essência. Você pode ser um estrategista sem ser frio, inteligente sem ser cruel, perspicaz sem ser manipulador. Essa lei não é um convite para você enganar ninguém. É um chamado para que você desperte, se fortaleça e pare de ser peão no jogo dos outros. Seja sábio, seja estratégico, seja dono do seu próprio destino. O mundo não é gentil com os ingênuos, nem piedoso com os desesperados e despreparados. Se você não souber jogar, será apenas uma peça no tabuleiro de alguém mais esperto. Mas há uma diferença entre manipular e estrategizar. Entre enganar e antecipar, ser o bom maquiavélico não é sobre destruir, e sim sobre vencer sem sujar as mãos, dominar sem oprimir, crescer sem pisar em ninguém. E você? Vai continuar sendo movido pelo jogo dos outros ou vai aprender a jogar seu próprio jogo? Haja com astúcia, mas sem perder a alma. Haja com estratégia, mas sem abrir mão da ética. Haja, porque se você não fizer isso, alguém fará por você. E não será para o seu bem. Aqui a gente encerra a Lei 40, que ela é paulada, que é ser o bom maquiavélico. E como eu disse, um dos livros que eu mais gosto, aqui tem centenas de livros, mas ali também tem um pouco, tá? Então tudo que eu faço e venho compartilhando com vocês, não sou o dono da verdade absoluta. Eu sempre peço para as pessoas manterem uma mente aberta, um ouvido seletivo, porque nem tudo que diz
você tem que ficar realmente processando, e principalmente a sensibilidade no coração, com um coração ensinável. Se você manter essa linha de postura, mente aberta, ouvido seletivo, um coração ensinável, você pode ter certeza que você vai sair sempre diferente do que você entra nessas aulas que a gente vem compartilhando. Hoje, falando da lei do bom maquiavélico, eu preciso que você entenda claramente que Maquiavel, que escreveu o livro O Príncipe e algumas outras obras também, ele era apenas um estrategista, era um cara que sabia se comportar nos ambientes, que sabia estudar, fazer leitura. Todo mundo que enxerga algo que o outro não está enxergando tem vantagem. E aí eu falo para você no mundo corporativo, por exemplo, você precisa entender quais são as suas funções, o que você deve fazer, que é obrigação, e o que você deve fazer bem feito para você mudar o teu cenário. Quem é maquiavélico, quem é um estrategista, sabe a diferença de dever e obrigação. Eu vou falar para vocês, presta atenção nisso. Cara que quer ser bem-sucedido em qualquer área da vida tem uma qualidade moral, intelectual, ética, tem uma entrega genuína e uma inteligência espiritual absurda. Por quê? Sabe qual é a diferença entre dever e obrigação? Obrigação. O meu colega do lado tinha uma função de trabalho que não era minha. A obrigação é dele, não minha. Não é minha obrigação fazer o trabalho do outro. Mas é teu dever. Quem tem esse nível de consciência, quem é estratégico, quem é inteligente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, positivamente, vai ter o dever de ajudar esse cara, mesmo que você esteja atarefado. Aí você pega o seguinte, você está na tua empresa, você vê um lixo no chão. Não é a tua obrigação limpar aquele lixo, mas é o teu dever. Para quem ganha consciência. Então esse nível de consciência de ser um bom maquiavélico não é para todos. Às vezes você vai falar, que besteira que esse cara está falando. Ok, parabéns. Você ainda não está pronto para receber esse tipo de conteúdo. Ok. Faça o seguinte, só respeita assim como eu te respeito. Mas se você começou a perceber que a tua vida, você reclama todo santo dia. Quanto mais eu clamo aquilo para acontecer novamente. Então se você não está tendo os resultados que você tanto deseja, é porque você não está fazendo o que tem que ser feito, bem feito. Você continua repetindo o padrão e não percebe. Vai tomar na cabeça até a hora que você desperta deste padrão e traz uma nova forma de agir. É assim, se você está na quinta série, você vai repetir a quinta série, eu nunca vi ninguém indo para a quarta, tá? É raro, eu nunca vi. Então, mas só que você vai ficar na quinta série até você aprender o que tem que ser aprendido. Aí sim você vai para a sexta série. O tempo que for necessário para você aprender essa informação. Então, ser bom maquiavélico, que a gente está falando aqui, é ser um estrategista. Para quê? Para que eu acelere meu processo evolutivo, para que eu melhore cada vez mais rapidamente os meus resultados, seja no mundo corporativo, seja na minha família, seja onde eu for. E o bom maquiavélico guarda isso. Não é maldade, é ser lúcido. Maquiavel foi muito mal interpretado, então o maquiavélico não é um manipulador perverso, é um estrategista consciente. Tá? Como age um bom maquiavélico? É entender o jogo sem se iludir, não tem que esperar nada dos outros, nem de ninguém. É isso que a gente fala desde a primeira lei, não tem expectativa. Porque a expectativa é a mãe da frustração. Não leve para o pessoal, porque se doeu é você que tem que resolver. Então agir com inteligência não é ingenuidade. Proteger valores sem ser ingênuo. Você antecipar cenários, não confundir bondade com passividade, não tem nada a ver isso. O meu grande mestre Jesus Cristo, ele era um cara bondoso demais, mas não era passivo. Ele não tolerava um monte de coisa, todo mundo fica pregando que ele era o cordeiro bonzinho, história, ele era um cara de atitude, bondade sem consciência, ela vira fraqueza, e ele nunca foi fraco. Quando você entender isso, você muda teu jogo. Qual que é o erro comum? Ser bom e ser usado. Eu falo para você, seja bom sem ser bonzinho. O que é isso? O bonzinho é o trouxa, que faz de tudo para ser aceito, que necessita da validação dos outros. O bom é aquele que se posiciona, sabe dizer não, com clareza, reconhece as merdas que fez e ajusta.
Isso são pessoas boas. Então, quando você tem essas intenções, você quer fazer o certo, você age de uma maneira diferente. Mas se você só querer, não é poder. Você precisa aprender a ler o ambiente, a entender as interações alheias, colocar limites claros da onde começa a liberdade do outro e a tua. Pessoas que são estrategistas têm isso com clareza, com leveza. É uma coisa que não gera desconforto, mas enquanto você não se conheceu suficientemente, não saber a grandiosidade que você traz dentro de você, não se preparar como a gente vem se preparando desde a primeira lei, seja de uma forma aleatória ou seja de uma forma correta e transcrita por cada lei, você não vai nunca viver de uma forma estratégica. Porque você não confia nem em você mesmo. Você não conhece a si mesmo. Como que é isso? E no princípio da arte da guerra, que também foi citado na leitura desse capítulo, a arte da guerra, vou resumir para você em 3 passos. Primeira coisa, então a arte da guerra, vamos imaginar que tem um inimigo diante de mim, tá? Mas presta atenção para a gente entender a parte de conceito espiritualidade. Nunca existe outro, não tem inimigo, é tudo você. Mas vamos imaginar que você tenha 2 exércitos. Então, eu tenho o meu exército e o exército do inimigo. Primeiro princípio da arte da guerra. Se eu não me conhecer e eu não conhecer o meu inimigo, guerra está perdida. Primeiro conceito, guarda isso. Eu não me conheço e não conheço o meu inimigo. Perdemos a guerra. Tchau, tá garantido isso. Isso que acontece na tua vida. Porque você não se conhece e não conhece as pessoas. Tá? Porque como você não se conhece, como você vai conhecer os outros? Se você tem a ver com o que o outro faz com você. Não é sobre os outros, é sobre você. Perdeu a guerra. Aí se você começa a se conhecer, eu me conheço, mas eu não conheço meu inimigo, eu tenho 50% de chance de ganhar essa guerra. Porque eu já tenho um novo olhar, eu tenho uma nova perspectiva. Porém, se eu me conheço e eu conheço meu inimigo, aí sim eu tenho a chance de vencer claramente essa guerra. E essa guerra tua é interna, é você com você mesmo, é o teu lado negro da força com o teu lado positivo, é onde você precisa se conhecer para dominar. Aí você reconhece tua sombra, você reconhece os seus vícios, você reconhece as tuas fraquezas, mas isso não te enfraquece, você se fortalece, porque aí eu monto estratégia para eu vencer a mim mesmo, parar de vitimismo, de mimimi, de reclamar dos outros, de reclamar do governo, reclamar do chefe, e eu passo a agir coerentemente com os resultados que eu desejo. Então para de achar que a vida toda não te contribui. Mentira! É você que é uma pessoa que não tem o conhecimento suficiente, principalmente de si mesmo, para mudar o cenário. Então, quando você começa a viver dessa maneira, você começa a fazer leituras melhores das situações que você está vivendo, no contexto em que você está inserido, você começa a perceber, ter mais intuição, você começa a ficar em paz no caos, que essa é a proposta nossa. Quem tem paz no caos, respira, coloca a corrente sanguínea tudo num fluxo desejado para você não ficar reagindo, para você agir com sabedoria. E quem ganha com isso? Só você. Pergunta a si mesmo quando você começa a perceber quem está ganhando com isso. Com esse tipo de comportamento estratégico, inteligente, bondoso, sem ser bonzinho. Aí você fala o seguinte, qual é o meu interesse oculto que eu tenho nisso? Ah, daí eu quero ser reconhecido mesmo, quero não sei o quê. Mas não se importe com a opinião dos outros. O que é que não está sendo dito nessa situação que eu preciso entender? Então, quando você faz isso, você começa a aprender a ler o jogo de uma maneira diferente. Por isso que todos os jogos estão aí, seja de futebol, de basquete, de qualquer coisa, tem ali estratégia. No vôlei, os caras têm que trocar uma peça porque o outro... Você começa a fazer uma leitura muito mais clara. E isso, ele te conecta intimamente com uma espiritualidade mais madura. Você começa a ser um ser mais puro, porque você começa a perceber que você e o todo é um só. Quando Deus falou, façamos o homem nossa imagem e semelhança, lembre-se, você é homem, o outro também é homem, que é todos imagem e semelhanças do Criador. Então nós, no fundo, somos um.
E se eu começar a tratar o outro como eu quero que me tratem, essa é a regra de ouro. Aí você começa a mudar claramente todos os seus resultados. Então, ser um bom maquiavélico é controlar os impulsos, é confrontar as pessoas com uma estratégia correta. Não é aceitar se posicionar ou impor gritando. Não, você tem que ser estrategista. E não necessariamente precisa ficar se expondo toda hora. Você age no tempo certo, você escolhe as batalhas. Eu vou falar para você, tem horas que a gente vai ter que ter atitude, tem que ir para cima, mas escolha o momento certo, não faça isso só por impulso. Entendeu? A pureza sem discernimento, ela é vulnerabilidade, tem que deixar claro isso para você. E o bom maquiavélico, ele não manipula, ele somente se posiciona claramente. Tá? Por quê? Porque quem é manipulador, ele faz o quê? Distorce os fatos, engana, usa o outro e age com malandragem, com trairagem. Isso daí você tem que estar abominando, odiando, querendo se livrar dessa parada. Mas quando você é um bom maquiavélico, um estrategista de verdade, você normalmente na sua comunicação você tem a obrigação de ser claro na comunicação, ser firme. Só que lembra disso, eu sou firme sem ser rude. É isso que você tem que entender. Eu sou estratégico. Eu protejo os limites e respeito o limite dos outros também. Eu ajo com consciência. Então, estratégia, ela não tem nada a ver com enganação. Estratégia, ela é algo que pertence às pessoas que têm responsabilidade, que têm habilidade de responder. Responsabilidade. Habilidade de responder aos estímulos. Aí você começa a entrar num nível diferenciado. E o protocolo, como eu trago sempre palavras para que você possa ir anotando, assim como nas outras aulas a gente fez, pega teu papel e tua caneta e vamos para o próximo conjunto de letras que montam uma estratégia, tá? A gente precisa guardar isso. Então, pega aí, escreva no papel de uma forma vertical a palavra leia, que é o nosso protocolo de hoje. O nosso protocolo de hoje, então, para que você seja um bom maquiavélico, leia. Tá? O que é isso? Comece lendo o ambiente. Lendo o ambiente. Leia o ambiente. Quem está envolvido nessa situação? Quem são as pessoas? Que interesses existem entre as pessoas? Um quer defender o trabalho dele, o outro quer defender o teu. Todo mundo, no fundo, é um belo de um egoísta que quer as coisas a seu favor. Então, leia o ambiente. Aprenda. E aí o E de entenda o jogo. Cara, quando eu entendo o jogo, eu faço a leitura, o que realmente está em disputa. Às vezes as pessoas têm uma disputa ali, a maioria leva pro pessoal. A maioria acha que é sobre ela. Aí no teu trabalho você acha que está sendo assediado moralmente. Será? Você teve um pingo de humildade e um pingo de compaixão do teu chefe também, que às vezes ele vem querendo cobrar, mas você já estava na pele dele? Assim como o técnico de futebol, todo mundo abomina o técnico de futebol, mas você já se colocou na pele dele para que ele possa fazer uma gestão daquele grupo de pessoas? Então também eu preciso, então, dentro da metodologia leia, eu tenho que ler o ambiente, entender o jogo. E aí o I, intencione com clareza. O I de intencione com clareza. O que eu quero? Preservar ou construir? Eu quero preservar a amizade, mas eu quero construir um legado. Eu quero preservar meu emprego, mas eu quero construir algo novo para eu ganhar mais. Você tem que entender isso. Então, eu entendendo, lendo o ambiente, entendendo o jogo, e eu tenho uma intenção clara, eu faço com intencionalidade, eu coloco energia nesse negócio. Aí você começa a ser notado. E por fim, o A de agir com estratégia. A gente está falando até agora, por isso que a gente separa adulto de criança agora. Aqui, ó, agir com estratégia. Então, leia. Eu leio o ambiente, entendo o jogo, coloco uma intenção clara
e ajo com estratégia. Porque nem tudo se resolve com confronto direto. Não tem necessidade, calma, respira, faça estratégia, mude o circuito, mude o jogo, porque nem toda verdade ela precisa ser dita ou dita naquela hora. Nem todo silêncio também ele significa covardia. Essa é a estratégia. Assim como falamos Chico Xavier, assim como Gandhi ganhou a guerra contra a colonização inglesa sem levantar uma arma, só com postura estratégica e com paz. E o resultado? O que você vai ter quando você começa a ter esse índice de clareza? Escolher se comportar de uma forma sábia, inteligente, estratégica, sendo um bom maquiavélico. O resultado é claro, tá? A bondade, ela se torna uma bondade forte e não frágil. Quando você se torna um bom maquiavélico, você mantém a sua ética, você protege a tua energia, evita desgastes desnecessários, não entra em jogo sujo, não se coloca como vítima e constrói respeito. O mundo não precisa de pessoas más. O mundo precisa de boas pessoas que saibam se proteger e se posicionar. Tem um filósofo, que eu não me lembro o nome dele, que ele fala uma coisa: se o povo do bem tivesse a mesma cara de pau do povo do mal, o mundo seria outro. Porque a gente pega, tem facções, tem facções que já tem dentro da política, dentro do júri, pessoas, porque eles são estratégicos, mas eles usam essa estratégia para o mal. Se você que é do bem tivesse a coragem, a cara de pau de aplicar as estratégias para o bem, a gente tem muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. É que nós somos tudo um bando de bundão, que não faz o que tem que ser feito bem feito, que foge da responsabilidade. Então aprenda a ser um bom maquiavélico. Para quê? Para que você mude o teu ecossistema, contagie positivamente para que outros bons maquiavélicos se unem a você, para que a gente possa mudar as corporações que a gente trabalha, a nossa sociedade e assim construir um mundo bem melhor. Se você tiver esse pingo de coragem, você vai ver o que vai acontecer, porque os malandros, eles têm coragem de fazer o que tem que ser bem feito, por isso chama crime organizado. Os caras são muito mais organizados que a gente, porque a gente tem 220 milhões de opinião diferente e a gente enfraquece. A hora que a gente começar a se unir, você vai ver o que acontece com o mesmo propósito, com a mesma intenção. Então seja bom sem ser bonzinho, seja forte sem ser duro, seja flexível sem ser mole e seja oportuno sem ser oportunista. Isso é ser um bom maquiavélico. Espero que você tenha gostado, entendido esse recado para separar adultos de criança. Aí você começa aplicando, treinando, ninguém fica bom de um dia para o outro. Nenhuma semente vira árvore no dia seguinte. Mas o processo que a gente vem vivendo de colocar conteúdos cada vez melhores e mais sustentáveis dentro de você, e você aplicando no teu dia a dia, você vai ver teu dia mudar fortemente. Então hoje a gente encerra a Lei 40, que é seja o bom maquiavélico. Seja o bom maquiavélico. Guarda isso. Seja um estrategista. Pense antes de qualquer coisa. Haja com coerência. Construa um novo legado. Você pode muito mais do que você imagina. Quando você coloca todos esses seus saberes, com o saber que você já tem aí dentro de você, com os seus valores, com a tua ética, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Espero que tenha gostado e a gente se vê nas próximas leis. Um beijo no coração. Fui!